Já parou para pensar por que a nossa linguagem é tão, mas tão cheia de comparações? Tipo, por que para descrever alguma coisa a gente quase sempre diz que é como uma outra coisa? Essa é a pergunta central do nosso mergulho de hoje. A gente está partindo de um conto literário do Agnaldo Ruivo que se chama O Porquê das Metáforas. E a missão aqui é entender por que a gente usa tanto essas figuras de linguagem e qual o poder que elas realmente têm. E olha, o autor já começa com uma citação bem forte do livro de Eclesiastes. Sim, é aquela que descreve a mulher. Exato, descreve a mulher como fogo ardente e um laço dos caçadores. É uma imagem que, nossa, já mostra como a descrição direta, às vezes, parece que não dá conta do recado, né? Exato. E o fascinante aqui é que o autor argumenta que isso vai muito além de uma simples comparação. A ideia dele é que a metáfora, na verdade, ela desfragmenta o objeto que está sendo descrito. Desfragmenta? Como assim? Em vez de ver aquilo como uma coisa só, a gente passa a enxergar, múltiplas facetas, sabe? Múltiplos ângulos que estavam escondidos. É como se a metáfora iluminasse o objeto com várias luzes diferentes ao mesmo tempo. Entendi. Dando a ele um poder e uma complexidade que ele não tinha no seu estado puro, digamos assim. Faz todo sentido. Mas essa desfragmentação é sempre para revelar uma verdade ou ela pode ser usada para criar uma impressão totalmente nova? Ótima questão. Tipo, ao descrever a mulher como um laço, o texto bíblico está revelando uma faceta dela ou está, sei lá, construindo uma reputação? Pois é, a sua pergunta toca num ponto crucial, que é a intenção por trás da metáfora. O autor parece focar mais no poder de revelar, mas isso nos leva a outra função que ele aponta. Que é? A de amplificar. A metáfora não só mostra, ela intensifica. Certo, então ela não só revela essas facetas escondidas, mas também funciona como um amplificador. É isso. Quase como se aumentasse o volume de uma característica específica. Exatamente. Nos exemplos clássicos que o texto traz, como astuta como uma raposa. Ou lerda como uma tartaruga. Isso. A comparação injeta na pessoa toda a carga simbólica que aquele animal carrega. E, bom, isso vale para tudo. Tanto qualidades quanto defeitos, imagino. Sim. Pode engrandecer quando se diz forte como um touro, ou pode quantificar um defeito, como em fraco como uma galinha. A linguagem ganha uma nova camada de intensidade. E o exemplo mais poderoso que o autor usa para ilustrar isso é o amor. Ele traz umas metáforas que são, assim, incríveis. São muito boas. Por exemplo, o amor carnal, intrépido como cair de paraquedas ainda fechado. Nossa! E o amor platônico, janela que se abre à varanda da casa e cuja paisagem é a imaginação. São imagens que ficam na cabeça. Ficam mesmo. E o interessante é como essas imagens evocam sensações físicas, né? Paraquedas ainda fechado dá um frio na barriga, é visceral. Verdade. A metáfora não apela só para o nosso intelecto, ela conversa com o corpo todo. É uma ferramenta de empatia que nos faz sentir um conceito abstrato de uma forma muito concreta. Cada metáfora vira uma chave diferente para acessar a mesma emoção. Exato. Essa ideia de usar a metáfora como uma ponte para o entendimento me parece fundamental. O autor até conecta isso com uma figura histórica gigante, Jesus e as parábolas. Sim. Qual era a lógica ali, segundo ele? Era uma questão de tornar a mensagem mais acessível. Era exatamente isso. A parábola funcionava como um veículo para uma verdade que, de forma direta, talvez fosse incompreensível ou abstrata demais. Ao usar essas histórias, segundo o autor, nós transformamos do vulgar o lado imortal de cada ser. Que bonito isso. É um jeito de pegar o ordinário, sabe? O pão, o peixe, a semente, e recriar como algo extraordinário, com um significado transcendente. Espera aí, então. Se a metáfora pode dar peso, dimensão e significado às coisas, isso quer dizer que a nossa escolha de palavras está literalmente construindo a realidade que a gente percebe? É uma ideia vertiginosa, né? Muito. Mas chegamos ao ponto central do autor. Para ele, as metáforas não são um simples enfeite de linguagem. Não é só um jeito bonito de falar. De jeito nenhum. Elas são a própria engrenagem do nosso entendimento.
a ferramenta com a qual a gente dá forma e sentido ao mundo. Então, no fim das contas, é um mecanismo para criar significado. Isso. O texto conclui de uma forma brilhante. Ele diz que usar metáforas é como realizar a mais portentosa das tarefas humanas, a criação de um universo factível. Nossa! E isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Se a linguagem que a gente usa tem o poder de recriar o mundo, Quais universos nós estamos construindo com as metáforas que a gente escolhe usar todos os dias?